A gente vai falar agora sobre um caso de negligência em uma creche no Rio de Janeiro. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção para outros casos recentes que a gente falou aqui na Band News FM há pouco, né? Há poucos dias a gente falou sobre uma agressão numa escola em Osasco, uma diretora de uma creche que foi flagrada agredindo crianças dessa unidade. Também, há poucos dias, a gente falou sobre uma criança de 4 anos sendo agredida por um diretor de uma escola infantil em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Outros casos de negligências envolvendo crianças. Um bebê de 2 anos morreu também no começo do ano, fevereiro, ali ainda. Nesse ano, ele foi esquecido em uma van escolar em Goiás. E tantos outros casos também de crianças esquecidas em vans, que a gente já deu aqui na Band News FM. Por que eu tô falando sobre esses casos e atentando sobre isso? Porque são situações de negligência contra essas crianças. Pessoas que trabalham com esse público, mas que não estão preparadas, não lidam da forma correta, não têm a atenção necessária. Claro, não se trata desse caso agora que a gente vai abordar aqui com a Aline Peçanha, de um caso de agressão contra essas crianças, mas é um caso de negligência, sim, de quem a gente realmente espera que vá cuidar dessas crianças. Como é que os pais agora têm a confiança de deixar isso? Porque a gente vai falar agora dessa criança de 3 anos de idade que foi internada, ficou em estado grave na UTI, depois ela caiu durante uma brincadeira e essa criança foi colocada para dormir logo depois que ela cai. Isso aconteceu em uma creche municipal de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E agora essa professora dessa escola foi afastada também por causa de todo esse ocorrido. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a Aline Peçanha sobre como estão as atualizações a respeito desse caso, né? Como é que tá a situação dessa creche e também dessa criança que ainda está internada, Aline. Boa tarde para você. Exatamente. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É um caso muito triste que repercutiu bastante, mais um caso de negligência, você havia comentado no início a respeito de agressão, a proporção é a mesma para ser tratada. Esse caso da menina Pérola Radassa Nery, uma criança de 3 anos, como você falou, caiu, teve traumatismo craniano, está internada, as investigações seguem para poder entender o que de fato aconteceu nesse caso. A professora dessa criança diz que, na verdade, o que aconteceu é que um coleguinha teria empurrado a Pérola caiu e ela disse que não identificou nenhuma lesão. E por isso ela não prestou nenhum socorro imediato, porque ela achou que não tinha acontecido nada demais. E aí a gente comenta que a Pérola está internada então no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, desde segunda-feira. Ela estava com um estado de saúde grave, passou para estável e os médicos agora já começaram então a reduzir a sedação para avaliar qual é o quadro real, para avaliar se ela pode ou não ser desentubada. Por conta dessas investigações, a professora e a diretora da Escola Municipal Margarete Ribeiro Araújo, que fica no Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foram afastadas e pelo menos 3 funcionários já prestaram depoimento à Polícia Civil. Por enquanto, somente a professora deve responder por esse crime, classificado aí como omissão de socorro, que tem pena de até 6 meses de detenção. Falando um pouquinho sobre o depoimento dessa professora, ela chegou a colocar gelo na cabeça da criança. Ela disse que depois a criança dormiu e que quando a aula estava quase terminando, ela teria então começado a vomitar e os pais só souberam da queda quando foram buscar a criança. A escola não entrou em contato em momento nenhum para avisar que tinha acontecido alguma coisa anormal ali no dia dessa criança. A menina foi levada para o hospital pela própria família, quando a família chegou para buscar e viu a criança na situação que ela estava, e acusou a escola de negligência. Nessa quinta-feira, a mãe e a avó chegaram a voltar à delegacia para prestar novos depoimentos. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo disse que abriu uma sindicância para verificar o que aconteceu e para tomar as medidas cabíveis diante do caso da menina Pérola Radassa Nery. Obrigada, Aline Peçanha. Realmente é revoltante, né? Uma criança de 3 anos que ela não consegue se comunicar ainda direito, né? Devia estar chorando, que é uma forma da criança realmente se comunicar, dizer que tem alguma coisa errada, mas é difícil, né? É bastante complicado quando a gente não tem pessoas que estão minimamente preparadas para lidar com casos como esse. E volto a dizer, pessoas que não estão preparadas para lidar com crianças, para cuidar de crianças e mesmo assim o faz.